Olá pessoal, tudo certinho? Pessoal, vim gravar esse vídeo aqui para vocês, para ajudar vocês na preparação final, né? Na preparação para essa reta final agora, que a gente está indo para a avaliação do terceiro trimestre e queria falar rapidamente, não tão rapidamente, só um pouquinho, sobre as grandezas físicas associadas às ondas, que geralmente é onde o pessoal tem mais dificuldade. Pessoal, grandezas físicas associadas às ondas. As ondas, elas são fenômenos físicos. E como fenômenos físicos, elas vão ter grandezas associadas a elas, tá? Existem basicamente 4 grandezas que são de interesse da gente. É a amplitude, a frequência, o período e a velocidade de propagação de uma onda. O que é que seria a amplitude, falando assim por cima? É o quanto a onda ela se desloca de sua posição de equilíbrio. Tá? Mas qual é o efeito prático disso? Por exemplo, imagina que você vai escutar um áudio no WhatsApp e que para isso você vai utilizar o seu celular. Seu celular ele tem um controle de volume. Se você deixa o volume do seu celular, por exemplo, imagina que é de uma escala de 0 a 10, você deixa no 5, o som vai sair com uma determinada amplitude. Se você aumenta a escala até o 10, você aperta no botão de aumentar volume até chegar no 10, a amplitude daquele som ele vai ser maior. O som é o mesmo áudio, é o mesmo timbre, é a mesma frequência sonora, mas a amplitude ela é maior, tá? Então você tem um som mais forte. A mesma coisa, por exemplo, se você tem uma lâmpada. Existem lâmpadas que emitem luz, as lâmpadas emitem luz, e existem lâmpadas das mais diversas potências diferentes. Vai ter lâmpada de 5 watts, de 6, de 9, de 12, de 15, de 20, de 30, de 50 watts de potência. Se elas emitem uma luz que, teoricamente, tem a mesma cor, qual é a diferença entre uma lâmpada de 5 watts e uma lâmpada de 50 watts? Que as ondas luminosas, que a onda de 50 watts, ela emite, são ondas luminosas de maior amplitude. Você está recebendo mais partículas de luz. Então, beleza. Esse é o conceito de amplitude. Ok. Pessoal, a gente sabe que as ondas elas se dividem em 2 grandes grupos, as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. Mas, independente do tipo de onda que você está trabalhando, geralmente a representação que se faz delas é a seguinte, tá? Algo nesse estilo aqui. Opa! Tudo bem? O que é que significa isso? A gente sabe que ondas são fenômenos periódicos, são fenômenos que se repetem com o passar do tempo. Então, essa é basicamente uma representação de algo que se repete com o passar do tempo. Lá na frente, quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão perceber que isso nada mais é do que uma representação de uma função periódica, de uma função seno, de uma função cosseno. Mas, por enquanto, a gente pode deixar isso para lá. Pessoal, eu vou tentar melhorar um pouquinho esse desenho, ficou muito feio. Deixa eu tentar mais uma vez. Eu não tenho tanto costume de usar o tablet para escrever, então tenho essa dificuldade. Ainda não ficou bom, mas vamos lá. Pessoal, na onda a gente consegue perceber basicamente algumas coisas. Você tem um ponto mínimo. Esse ponto mínimo, ele recebe o nome de vale. Você tem um ponto máximo, que seria essa parte aqui de cima, e ele recebe o nome de crista. Aí você pode associar com a crista do galo. A crista do galo ela vem na parte superior da cabeça do galo, né? Então a parte superior aí da onda também recebe o nome de crista. Como é que eu posso identificar a amplitude a partir de uma representação? Pessoal, a amplitude, pessoal, ela vai ser a distância entre a crista e o meio da onda, ou a distância entre o vale e o meio da onda. A minha representação ela está ruim, ela não está muito bem desenhada, mas esses valores eles são iguais, tá? Então, o que é que significa isso? Que a distância entre a crista e a parte do meio e entre o vale e a parte do meio é a mesma. Então, por exemplo, imagina que você tenha a seguinte situação. Deixa eu apagar aqui. Vê. Imagina que você tem a representação de uma onda
e eles te dizem o seguinte: a distância entre a parte superior e a parte inferior, ela vale 2 metros. O que é que significa isso? Que a amplitude da onda, ela vale 1 metro, tá? Seria daqui para cá 1 metro, daqui para cá 1 metro. Ok? Então é basicamente assim que a gente identifica a amplitude de uma onda. A segunda grandeza que a gente pode identificar em uma representação de onda é o que a gente chama de comprimento de onda, tá? Se você achar melhor, você pode falar comprimento da onda, mas conceitualmente é correto falar comprimento de onda. Mas tudo bem. Pessoal, como é que você faz para identificar o comprimento de onda? A gente vai fazer um processo que ele segue um raciocínio desenvolvido por um aluno da gente, aqui da escola, que hoje está no 3º ano. Que é basicamente o seguinte, vamos lá. Imagina que você novamente tem a representação de uma onda se propagando. Apresentação aqui. O que é que a gente vai conseguir perceber, tá? Eu acho que dá para ver o apontador aqui. Aqui eu tenho um morrinho, 2 morrinhos, 3 morrinhos, 4 morrinhos. Cada morrinho desse equivale a meio comprimento de onda. Então, o que é que isso significa? Vê só, vamos lá. Se você tem apenas um morrinho, isso equivale a metade de um comprimento de onda. 0,5 comprimento de onda. Só para a gente lembrar, essa aqui é a letra grega lambda, que é o que a gente utiliza para comprimento de onda, tá? Geralmente é a letra que a gente usa. Se você tiver 2 morrinhos, vamos lá, 1, 2, você tem metade com metade dá 1 inteiro. Então isso equivale a 1 comprimento de onda. Se você tiver 3 morrinhos, vamos lá, 1, 2, 3, né? A gente tem o seguinte, metade com metade dá 1, com metade dá 1,5. Então isso aqui equivale a 1 comprimento de onda e meio. Para finalizar, imagine que você tem agora 4 morrinhos. 1, 2, 3, 4. Você tem metade com metade dá 1, com metade dá 1,5, com metade dá 2. Então isso aqui equivale a 2 comprimentos de onda. O comprimento de onda, ele é como se fosse a nossa régua. Imagina, por exemplo, que você tem uma mesa, ela tem 45 centímetros e para medir ela você quer utilizar uma régua de 30 centímetros, aquela régua escolar, aquela régua padronizada. Você vai dizer o seguinte, a mesa ela equivale a uma régua e meia. São 45 centímetros, a régua tem 30 centímetros, então uma régua e meia. O comprimento de onda ela é como se fosse a nossa régua, fazendo essa analogia, tá? Isso aqui tudo vai ficar bem mais claro quando a gente for responder esse primeiro exemplo que já está aqui embaixo. Pessoal, a figura representa um trecho de uma onda que se propaga a uma velocidade de 300 metros por segundo. Essa é a primeira informação importante que a gente tem sobre essa onda. A velocidade de propagação dela é de 300 metros por segundo. Beleza. Para essa onda, determine. Vamos lá, determinar a amplitude. Pessoal, olhando para cá a gente consegue perceber o seguinte, vou dar um zoom até para ajudar. A distância entre o ponto máximo, que fica aqui, e o ponto mínimo, que fica aqui, ele me disse que vale 1,6. A amplitude é a distância entre o ponto máximo e o ponto médio, ou o ponto mínimo e o ponto médio. Então seria metade desse valor daqui. Metade de 1,6 é 0,8
centímetros. Eu só vou fazer uma correção. Pessoal, aqui ele está falando de centímetro. Vamos considerar que é metro, só para facilitar a vida da gente. Como a gente está vendo isso aqui de uma maneira mais introdutória, eu não vou trabalhar com transformação de unidade. Então, imagina que isso aqui é metro, tá? Só para facilitar a nossa vida, a gente não se enrolar com muita conta. O mais importante agora é a gente entender. Então, a amplitude ela vale 0,8 metros, tá? Fazendo essa correção que eu propus para vocês. 0,8 metros. Opa, apaguei sem querer. 0,8 metros. Então, pessoal, a amplitude é só isso. É você olhar, bater o olho e correr para o abraço. É só você perceber qual é a distância do ponto máximo até o ponto médio ou do ponto mínimo até o ponto médio. Se você tiver do ponto máximo até o ponto mínimo, é só dividir por 2, feito a gente fez aqui. Show de bola. Para o comprimento de onda, deixa eu apagar aqui para a gente não ficar com tanta informação. Vê só, a referência que ele deu para a gente foi justamente essa aqui. Deixa eu só trocar a cor. 2,25 metros. É a referência que ele deu para a gente conseguir contar o comprimento de onda e fazer a comparação. Fazendo uma linha pontilhada. Só para ajudar na nossa análise aqui. Já que aqui do outro lado, desse lado de cá tem uma linha pontilhada, vou fazer uma linha pontilhada aqui também para poder facilitar. Vamos contar quantos comprimentos de onda a gente tem. O mais fácil é justamente esse aqui. A gente tem um morrinho aqui e a gente tem um morrinho aqui. Só que isso não dá conta de todo o meu intervalo. Ainda tem esse pedacinho e tem esse pedacinho. Mas perceba o seguinte, a linha pontilhada tanto aqui quanto aqui está cortando o morrinho pela metade. Então, se eu junto esse pedaço com esse pedaço daqui, eu também tenho um morrinho completo. Deixa eu só identificar aqui. Se eu junto esse com esse aqui, eu também vou ter um morrinho completo. Então, no final eu tenho um morrinho, 2, esse com esse, 3. Cada morrinho é metade de um comprimento de onda. Então, metade mais metade dá 1, mais, somando esses dois, metade dá 1,5. Então, a gente fica com o seguinte, 1,5, que é 1,5. Comprimento de onda é igual a 2,25 metros. Para fazer essa conta, quem está multiplicando, passa dividindo. Você fica com comprimento de onda é 2,25 dividido por 1,5. 2,25 dividido por 1,5 dá 1,5. Tá? Você pode fazer essa conta de divisão aí e confirmar que realmente dá esse resultado. Dá 1,5. Então, o comprimento de onda da onda é 1,5 m. Segundo a informação, a gente conseguiu. Letra C, ele pede o seguinte, a frequência. Basicamente, pessoal, para essa nossa avaliação, vocês precisam saber duas fórmulas que são importantes. A primeira é a velocidade de propagação de uma onda. Ela é dada pelo seguinte, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. E a segunda é a relação entre frequência e período. Frequência é o inverso do período. Para responder essa letra C, eu vou utilizar a primeira fórmula. Tá? Por que eu vou utilizar a primeira fórmula? Porque eu já tenho o valor da velocidade, o enunciado me deu, que vale 300 metros por segundo. O comprimento de onda eu acabei de descobrir, que vale 1,5. Então, se eu tenho duas informações, se eu tenho a velocidade, se eu tenho o comprimento de onda, eu consigo descobrir a frequência. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade é 300. O comprimento de onda é 1,5. A frequência eu quero descobrir. Então, passo dividindo para o outro lado, fico. Frequência é 300
dividido por 1,5, que é igual a 200 Hz. Hertz é a unidade de frequência, tá? E o que é que significa frequência? Significa o número de repetições que a onda ela faz em 1 segundo. Ela se repete 200 vezes por segundo. Se você pega o carregador do seu celular, você vai perceber que na fonte dele tem dizendo uma frequência de 60 Hz. Quer dizer que a corrente que você recebe na sua casa, ela troca, digamos assim, ela oscila 60 vezes a cada 1 segundo. Nesse caso dessa onda, são 200 vezes a cada 1 segundo. Tá? Então, a gente chegou na outra resposta que a gente queria aqui. Frequência 200 Hz. Beleza. O período, tá? O período, feito a gente tem a outra expressão ali, ele é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, da mesma coisa, tá? Mas fisicamente falando, o que é que significa período? Período é o tempo que a onda leva para completar uma repetição. Então, se ela se repete 200 vezes por segundo, você consegue concluir automaticamente que ela leva um tempo muito pequeno para poder se repetir, tá? Mas vamos fazer a conta. Frequência é o inverso do período. Frequência é o inverso do período. O valor da frequência, a gente acabou de descobrir respondendo a letra C, é 200 igual 1 dividido pelo período, faz o meio pelos extremos aqui, fica 200t igual a 1. Para descobrir quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Você fica com período igual 1 dividido por 200, que é igual a 0,05 segundos. Então, ela leva um tempo de 0,05 segundos para poder completar cada uma de suas repetições.